Nessa hora eu quero chamar para cá um amigo, um pastor, uma pessoa que viveu uma perda muito forte, perdeu sua filha. Mas hoje ele está aqui apresentando um filhinho, não um filhinho de carne e osso, mas um livro, que é um filho que vem contar essa história que tem sido usado por Deus para transformar muitas vidas. Eu quero receber com alegria, pastor Josué Leite. Tudo bem, Josué? Tudo bem, sim, graças a Deus. Tem uns 6 meses que você veio aqui, mais ou menos? Tem menos Tem tempo até. É um pouco menos. Tem uns 4 meses, aproximadamente. Você viveu uma das maiores tristezas que um ser humano pode viver e que, na verdade, Deus viveu. Eu sempre digo o seguinte, Deus viveu a maior dor do mundo para ninguém virar para Ele e falar assim, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Né? Qualquer um que virar para Deus hoje e falar assim, eu estou com câncer, Deus. Ah, minha mulher me deixou. Deus fala assim, eu vivi a maior das dores. E para mim, como pai, hoje eu sei, a maior dor que uma pessoa pode vir a viver é a perda de um filho. Né? A gente aprendeu isso com os nossos pastores, o normal é o filho sepultar o pai, e não o pai sepultar o filho. Mas você viveu isso. Lembra para a gente como é que foi esse episódio, quando foi? Fala aí, pessoal. Sim, eu te digo o seguinte, cara, que é o normal, né? Eu sei sepultar os pais. Só que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos deles são mais altos. E digo para você, Lucinho, para a glória de Deus, cara, não temos essa dor. Deus não deixou a gente sentir essa dor, cara. Nem eu, nem minha esposa. Que coisa, hein? Não temos essa sensação de perda. Impressionante, é uma devolução a Deus, né? Exatamente. E olha, dias antes do acidente, Lucinho, eu estava pregando sobre Abraão entregar o filho da promessa. Meu Deus do céu. E sabe o que eu fiz? Eu apontei para as nossas 3 filhas no culto e disse para a igreja, olha, vocês estão vendo aqui as nossas 3 filhas? Elas não são nossas. Se Deus quiser levar, Ele leva. Você disse isso? Disse isso, dias antes do acidente. Meu Senhor. É muito forte, cara. É. Mas uma coisa eu sempre disse para a igreja também. Eu quero viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Então, assim, isso é muito sério. Lembra o pessoal como é que foi? O episódio foi vindo de João Molevá, uma estrada próxima aqui a Belo Horizonte, na verdade, é isso? foi no início do ano passado. Estava em janeiro, férias. Estava levando a minha esposa, né, a Tatiana, com as meninas. Fez agora 13 meses. Exatamente. 12 meses. Então, eu estava levando elas para aproveitar o restinho das férias, cara, de janeiro. E aí, chegando em João Molevade ali, no 5 Estrelas. Uma curva simples, cara. Só que tinha óleo na pista, não sabia. Então, aí o carro fez um zigue-zague, a gente bateu de frente com a carreta, o carro partiu ao meio, e aí parou, rodou, parou. Aí eu falei, amor, tudo bem? Ela, beleza. Só que olhando para trás, só vi um asfalto. Aí, a hora que a gente viu o asfalto, a gente olhou para o lado, a gente já viu a metade do carro, uns 20 metros, dentro do mato. E aí nós já vimos também um caminhão que vinha atrás da gente, que a gente tinha ultrapassado há poucos instantes, e ele freando, a traseira dele fechou a mão de direção, e a gente ficou entre as 2 carretas, cara. Meu Deus. E aí descemos, fomos acudir as meninas. Só que aí quando nos aproximamos daquela metade do carro, aí já vimos que a Clarinha já tinha partido, cara. As 3 estavam dormindo, entendeu? Então assim, ela morreu na hora, e não sentiu dor, cara. Deus foi maravilhoso, cara. Levou lá na hora. Clarinha mais nova, ela tinha quantos anos? 5 anos. 5 aninhos. 5 anos. Aí foi um processo de dor de ver as suas 2 outras filhas. Quanto tempo que elas ficaram no hospital? Olha, o que você disse é o seguinte, e é sério, cara, porque assim, doeu muito mais em mim, cara, acompanhar as outras 2, sabe, passando por isso, do que em relação à Clarinha, que Deus levou na hora. Quanto tempo que as meninas ficaram no hospital? Cara, para a glória de Deus, assim, uma supervisora me procurou, ela é evangélica. Ela me disse o seguinte, José, Deus é maravilhoso, o milagre foi muito grande. Não só a regeneração do pulmão da sua filha, que Deus fez, que já é algo extraordinário, mas olha, elas ficariam internadas pelo menos 6 meses na UTI para começar a melhorar. Meu Deus. Só que para a glória de Deus, Lucinho, a Laura, você viu as meninas aqui, a Laura ficou 2 semanas internadas e a Paula 3. E o Lucinho... É Deus. É Deus, cara. É algo sobrenatural que nós vivemos. Sabe por quê? Porque nós saímos do hospital, elas saíram do hospital, trouxe essas meninas para casa, eu carreguei elas durante 30 dias, porque elas estavam as 2 quebradas, não podiam andar. Só que Deus é tão bom, cara, que isso passou esse período, tudo foi voltando ao normal e não fizeram nenhum tratamento, nenhuma fisioterapia, nenhuma fonoaudiologia, nenhuma psicoterapia, nenhuma espécie de tratamento. Simplesmente as coisas voltaram tudo ao normal.
E isso tudo você contou aqui no livro Vida Isso. em Meio à Morte. Aí eu conto antes, né? Porque Deus nos preparou também, assim. Deus não pega a gente de surpresa, não, cara. Deus é tremendo. Deus tudo foi preparando a nossa vida para passar por isso. Porque a Clarinha estava diferente. Ela estava querendo ficar comigo o tempo todo. Ela experimentando mesmo o amor do pai, cara. Era algo extraordinário. E ela se aproximava o tempo todo de mim, queria ficar comigo, queria vir pro meu colo. Eu falei assim, meu Deus, essa menina tá diferente. Mas era tudo, cara, despedindo. Você já. conta tudo isso? Tudo isso no livro, cara. De antes, O antes, o durante e o depois e também. principalmente, Josué, o depois. Por quê? Porque muitos de nós, vamos falar bem a verdade, a gente é muito forte, muito cheio de fé e muito tudo, até a tragédia chegar. Mas o verdadeiro Josué, o verdadeiro Lucinho, o verdadeiro todo mundo, só aparece diante da tragédia, correto? Então, o que a gente vê hoje? Assim, eu vou falar porque eu te conheço, eu trabalhei com você numa empresa, você lembra que a gente trabalhou? Depois trabalhamos no ministério juntos. Isso. Hoje, né? Você numa igreja e eu outra, mas somos amigos. A minha Glória a pergunta, ou vocês são uma família de atores que estão fingindo maravilhosamente bem, que merece fazer novela nas melhores, ou realmente houve um milagre sobrenatural e vocês contam isso aqui. E sabe o que eu acho assim? Você usou uma expressão forte comigo aqui antes do programa começar. Deus levou uma florzinha e agora Deus me dá como se fosse um filho, Exato. que é esse livro que é usado para poder agora levantar o coração de outras pessoas que estão fragilizadas também. Exatamente. E esse livro está rodando o Brasil, cara, para a glória de Deus. Pra você ter uma noção, em menos de 2 meses, mais de 1000 livros foram vendidos. Oh, meu Eu já estou Deus. na segunda remessa já E pessoas no exterior pedindo, e você vai fazer Vamos em maio. conferências no exterior também, maio está agora. recebendo convites para fora, Isso. para poder falar exatamente Pra falar, cara. de como Deus restaurou sua família diante de uma tragédia tão grande. Lucinho, Deus mudou nossa sorte como mudou a de Jó, cara. E olha, eu digo para você vê, Jó, Deus deu-lhe tudo em dobro, ok? Mas ele teve 20 filhos depois? Não. Não. Por quê? Porque ele não perdeu os 10 primeiros. Porque os 10 primeiros foram para a glória, cara. Então, da mesma forma, a Clarinha, nós não perdemos a Clarinha. Ela voltou para os braços do Pai, como você mesmo disse, cara. Entendeu? Então, e nós não perdemos uma, nós ganhamos 2. Ganharam exatamente. Porque eu digo uma coisa para você, quando nós enterramos a Clarinha, e eu voltei para casa com a minha esposa, a gente voltou no apartamento nosso, no corredor do apartamento, ela chorando, cara, ela virou para mim e falou assim, eu quero as minhas filhas de volta. É muito forte você ouvir isso da sua esposa. Forte. É. Eu peguei e virei para ela e disse, meu amor, e se Deus não quiser que elas voltem? Ou se elas voltarem de uma forma que a gente não está esperando? Vamos fazer o seguinte, vamos entregar também. Aí nós oramos naquela hora, no corredor. Deus, o Senhor já levou a Clarinha, está com o Senhor. Se o Senhor quiser levar essas 2, o Senhor leva também. Meu São do Senhor. Você conta isso aqui? Conto, mas eu disse mais. Eu falei, olha, Deus, mas se acharmos graça aos teus olhos, e se o Senhor permitir que elas sobrevivam, porque elas estavam entre a vida e a morte, cara, Eu lembro. que elas voltem sem nenhuma sequela. Sem nada. Oramos, fomos para o hospital. Passou o tempo, hoje as nossas filhas não têm nenhuma sequela, e mesmo a Paula, que perdeu o baço, porque ele explodiu, e ela estava literalmente morrendo por causa da hemorragia interna, o hematologista me disse, não preocupa não, porque o baço não vai fazer falta. Porque como ela não tem, ele é importante no início da vida, mas daqui a pouco o fígado vai fazer a função do baço. Na mesma hora o Espírito Santo me lembrou que é dessa oração. Deus ouviu a nossa oração e de milhares de pessoas que oraram por nós. Que oraram, igrejas inteiras. Cara, Getsemane, lá no o pastor Márcio me ligou Muita 2 gente, vezes. é verdade. Luciano. No meio, eu recebi essa informação de que no meio de culto ele, entendeu? A filha dele e tal, o André, pararam o culto para orar por nós. É e verdade. assim foi por Belo Horizonte, por Minas, pelo Brasil. Eu recebi mensagens de vários países também. Igrejas orando por nós. Eu sei que tem muita gente também, Josué, sofrendo agora, enquanto Tem. nós estamos falando. Tem sim. E a Bíblia diz assim, consolaremos as pessoas com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Isso mesmo. Vocês receberam para passar. E esse consolo ainda ficou melhor, porque agora esse consolo está escrito. Então, Exato. assim, é uma coisa palpável, assim, que Exato. dá para alguém pegar. Exato. Como que alguém adquire esse livro aqui hoje? Hoje, esse livro está podendo ser adquirido pela própria editora Getsemane e também pela livraria Getsemane. Mas em março agora, no dia 28,
eu vou estar lançando ele na leitura no Shopping Cidade. Então vai ser mais uma oportunidade. E no próprio livro também tem meu e-mail. Se a pessoa quiser entrar em contato comigo, a gente dá Fala qual é o seu e-mail aí, para a gente já poder pôr e já convidar as pessoas, meu e-mail poderem adquirir. É jleite, é a palavra J, né? jleite@ig.com.br. J-O-T-A, né? Isso, exatamente. jleite, é a palavra J. .ig.com.br. E também pode mencionar pelo Facebook, Josué Leite, ou PR Josué Leite também, e a fanpage. E também pelo telefone. Posso falar? Pode falar, 031 8850-2444. 8850-2444. Eu quero, Josué, te dar a mão e eu quero que você ore ali naquela câmera ali. Amém. As pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de um milagre do Senhor, que estão assim, com o coração de... Às vezes não é um problema tão grave, mas que para a pessoa é uma coisa que ela está pensando até em tirar a vida. Então, ore, abençoe e peça a Deus que esse consolo, que seja vida no meio da morte. Amém. Mesmo. Eu estava ministrando, assim, antes de orar, eu estava ministrando num congresso em Santa Luzia. Cara, e uma mãe estava lá chorando o tempo todo, enquanto eu estava ministrando, testemunhando. No final, eu fiz o apelo, ela veio à frente, ela não conseguiu ficar em pé, ela ficou agachada, chorando, cara. Aí o que aconteceu? Ela tinha perdido a filha há uma semana. Ela deixou a filha brincando no terreiro, a menina subiu em cima de uma cadeira, e ela se enrolou no varal, cara, e faleceu. Então, a mãe estava assim, desesperada. E pudemos consolar, orar, e Deus abençoou e restaurou a vida dela. Glória a Deus. Então, e assim tem sido, cara. Muitas pessoas têm me mandado mensagens de vidas restauradas. O mais importante, assim, é as vidas que estão aceitando Jesus e voltando para Jesus, por causa do nosso testemunho. Glória a Deus. Deus é tremendo. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por estar aqui nessa oportunidade com o Lucinho, de estarmos, ó Deus, orando, intercedendo por tantas pessoas que nos veem agora, ó Deus amado, através da televisão, ó Deus, e que estão passando por situações tão difíceis, ou talvez até menos complicadas, ou que já passaram também por perdas e não sabem lidar com isso, não têm conseguido superar, como eu já ouvi de várias pessoas mencionando pelo Facebook, dizendo que estão vivendo por viver. Deus, tem misericórdia. Manifesta a tua graça, manifesta a tua misericórdia nessas vidas, nessas famílias, ó Deus, que estão aí pelo Brasil, enlutadas, pessoas que estão sofrendo até hoje, há vários anos, ó Deus amado, que não conseguiram superar ou se reerguer. Deus, tem misericórdia, manifesta a tua glória, mostra que realmente o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, ó Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, assim como milhares de pessoas oraram por mim e pela minha família, nós aqui também, Pai, eu e o Lucinho estamos orando por essas milhares de famílias que agora estão nos ouvindo. Traz mesmo o consolo, traz, ó Deus, realmente a bênção, o bálsamo do Senhor. Assim nós oramos e cremos e abençoamos essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Josué, eu tenho certeza que se você vendeu 1000 livros rapidamente, você vai vender 3.000, 5.000, porque isso aqui é uma ferramenta para consolar pessoas. É para a glória dele, cara. Né? Quero que você agora, antes de ir embora, me responda aquela pergunta que eu já te fiz, que as meninas responderam, mas que agora é hora do pai responder. Josué Leite, nunca é tarde para quê? Luci, nunca é tarde para ser louco por Jesus, cara. Essa é a resposta. Que o Senhor te abençoe. Obrigado por vir ao programa.